Bom, gente, já está aqui para conversar conosco do outro lado da tela. Eu vou saudar pela primeira vez com a gente aqui no Faixa Livre o professor titular do Departamento de Sociologia na Universidade de São Paulo, a USP, e diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania da USP, o CENEDIC, Rui Braga. Professor Rui Braga, bom dia. Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui contigo no programa Faixa Livre. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui conosco, professor. Muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente no nosso programa para fazer esse papo. Vamos falar um pouquinho sobre o político e principalmente falar sobre o lançamento do seu livro. Aliás, eu quero até colocar aqui na tela, viu, pessoal? Na edição de hoje, a gente vai sortear esse livro, o livro do professor Rui Braga, Capitalismo Racial, uma Introdução. Livro publicado pela editora Boitempo. A gente vai sortear todos vocês aí que enviarem seus superchats ou super stickers no final aqui da edição do Faixa Livre. Então, manda a sua participação, a sua pergunta, manda aí sua contribuição aqui para o Faixa Livre e concorra a um exemplar do livro que está na tela, Capitalismo Racial, uma Introdução, que a gente vai daqui a pouquinho detalhar, conversando com o professor Rui Braga aqui no nosso programa, já agradecendo o pessoal da Boitempo que disponibilizou esse exemplar para a gente sortear aqui no programa entre os ouvintes aqui, entre os espectadores do Faixa Livre. Professor Rui Braga, eu queria começar aqui, como de costume, o nosso papo, falando um pouquinho sobre política, sobre o cenário conjuntural aqui no nosso país. A gente observou no último domingo esses atos enormes relacionados a essa defesa do povo brasileiro para que não haja privilégios à classe política e também contra a anistia aos golpistas aqui no nosso país. A gente teve os atos contra a PEC da blindagem, a PEC da anistia, que mudou até de nome para tentar reduzir as tensões lá no parlamento e com a classe trabalhadora, mas, enfim, o fato é que os brasileiros foram às ruas, mais de 200 mil pessoas nos atos por todo o país, uma mobilização muito intensa aqui no Rio de Janeiro, lá na praia de Copacabana. Eu estive, inclusive, presente a esse ato, e isso, de alguma forma, começou a fazer efeito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a iniciativa que foi tomada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ontem, enterrando a PEC da bandidagem. Mas o fato é que o governo do presidente Lula, ele meio que ganhou de presente essa mobilização, porque esses atos, obviamente, não foram convocados por esse governo. Aliás, o governo, sinceramente, eu tenho visto muito pouco trabalho no sentido de mobilizar os brasileiros ao longo desse terceiro mandato, para não dizer nenhum trabalho, enfim. Eu queria saber, professor, primeiro, como é que o senhor analisa essa terceira gestão do presidente Lula e, principalmente, essa falta de diálogo. Pelo menos eu avalio dessa forma. Eu enxergo que o governo não dialoga da maneira que deveria com a classe trabalhadora nesse terceiro mandato. Não só nesse terceiro mandato, mas especialmente por conta dos acordos que foram construídos pela dita governabilidade. Parece que o povo mostra, acima de tudo, que governabilidade se dá nas ruas, com mobilização, e o governo precisaria, nesse sentido, convocar as pessoas. Mas eu queria uma análise sua a respeito disso. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor avalia esse terceiro mandato do presidente Lula e essa falta de diálogo com as pessoas? Então, Anderson, se a gente fosse comparar, né, com os primeiros governos Lula, né, os dois primeiros governos, o governo da Dilma Rousseff, o primeiro governo da Dilma Rousseff, eu acho que o contraste é bastante claro no seguinte sentido. Os dois primeiros governos do Lula, eles foram capazes, sim, na minha opinião, já apresentei essa hipótese, eu tentei sustentar essa ideia em algumas ocasiões, né? Eles foram capazes, sim, de criar um regime hegemônico no país, um regime hegemônico político no país, ou seja, eles constituíram, né, esses governos constituíram um grande consenso nacional em torno de políticas públicas, em torno de propostas, né, que foram bem sucedidas ao seu tempo, né, no sentido de consolidar uma base robusta, né, de apoio popular e, ao mesmo tempo, organizar as classes dominantes do país em torno de algumas pautas, quer sejam políticas, quer sejam econômicas, né, em especial a questão da financiarização, né. O que se verifica, né, a partir de junho de 2013 em diante, principalmente, né, tendo em vista, é óbvio, né, tanto por um lado a questão do impeachment da Dilma, quanto por outro lado, né, a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, é uma crise muito profunda, né, de hegemonia no país, uma crise muito profunda de hegemonia
que expressa, né, essa desarticulação entre, de um lado, né, as massas populares, né, as classes populares e subalternas, que se afastaram progressivamente, a partir de um certo momento, de forma muito abrupta, né, do projeto petista, da hegemonia lulista, né, como eu costumo dizer, e, por outro lado, uma profunda desorientação do ponto de vista de qual seria, propriamente, o projeto alternativo, né? O governo do Bolsonaro apresentou uma saída autoritária para essa crise. No entanto, essa saída autoritária não se provou suficientemente forte ou atraente, né, para sedimentar, eu diria, essa transição para uma nova hegemonia, né, que não veio. Então, o que me parece que a gente está vivendo hoje é um pouco isso, né? É uma reprodução da crise hegemônica que torna a conjuntura política muito volátil, né? E a volatilidade pode ser medida, por exemplo, pelo fato de que no 7 de setembro a direita e extrema-direita levou milhares à rua, né, em apoio à questão da anistia, e agora nós, enfim, a esquerda levou mais gente, inclusive, conseguiu efetivamente vencer, né, a disputa de narrativas que hoje tem na internet, nas redes sociais, ao ponto de, né, sepultar o projeto aí da PEC da bandidagem e tornar muito difícil a aprovação de uma anistia, pelo menos não como a direita pretende, né? Agora, isso tem a ver exatamente com essa volatilidade, tem a ver exatamente com essa crise, né? Com a crise política no país que não está resolvida, né? Você disse muito apropriadamente, né, que o governo faz muito pouco para mobilizar os setores populares, né? E eu concordo com você, o governo faz realmente muito pouco, e ele tem sido beneficiado nesse sentido, né, por iniciativas que são iniciativas forâneas, né? Ou seja, vamos dizer assim, as tarifas do Trump, que colocaram no colo do governo a pauta, né, ou a defesa da soberania nacional. Por outro lado, agora, essa mobilização do Congresso, cujo centrão, parcelas majoritárias do Congresso estão realmente amedrontadas, né, diante da possibilidade de se verem investigadas pela Polícia Federal, tendo em vista o uso abusivo, deturpado e corrupto, né, das chamadas emendas PIX, né? Essa mobilização que tentou aí apresentar uma PEC da blindagem, que é assintosa, né? Ela, de fato, deu vazão a uma indignação de um setor importante da sociedade brasileira, que vai, evidentemente, muito além da base tradicional de apoio do governo, que é o dos trabalhadores, dos sindicatos, movimentos sociais e assim por diante, né? Então, assim, o governo tem se beneficiado muito dessas iniciativas da extrema-direita, da direita, e agora, né, da extrema-direita com o centrão, né, para tentar livrar a cara no parlamento, enfim. Mas o fato é que a conjuntura política continua muito volátil, né? Ou seja, a despeito de tudo, a gente não conseguiu resolver o problema da crise hegemônica pelo simples fato de que o governo tem pouco a apresentar no sentido de concessões reais, né, aos setores populares, né? Enfim, tem apresentado pouca coisa, né, nessa direção. Sem dúvida alguma. E a minha maior preocupação, professor, é que o governo silencia diante de algumas pautas que são claramente antipopulares. Essa situação envolvendo a PEC da blindagem, ou a PEC da bandidagem, como o pessoal tem chamado, o presidente Lula só foi se posicionar a respeito disso ontem. Depois que as mobilizações de rua mostraram o que queriam, enfim, depois do Congresso ter engavetado essa matéria, o Lula não se posicionou lá atrás, quando esse tema começou a ser debatido, quando foi aprovado, inclusive, em plenário, na Câmara dos Deputados, com voto do Partido dos Trabalhadores. Diga-se de passagem, 12 deputados 12 do PT votaram favoráveis a essa PEC e o presidente ficou em silêncio sepulcral. Eu queria justamente conversar a respeito disso, professor, porque parece que o Lula ele só toma uma iniciativa, de fato, depois que as forças se movimentam, sejam as forças das ruas, sejam as forças políticas. Parece que é um governo sem convicção, ou pelo menos um presidente da República que não demonstra uma convicção firme.
Por que isso se dá? E não é, sinceramente, eu não vejo isso como algo inédito ao longo da trajetória do Lula no Palácio Planalto. Ele já demonstrou isso em outros momentos, nos primeiros mandatos dele, mas, mais uma vez, isso se intensifica nesse mandato. O que produz essa falta de convicção, digamos assim, do Lula, que só se movimenta, que só se coloca em relação aos temas candentes depois que as forças políticas se movimentam? Olha, Anderson, eu acho que tem duas questões aí que a gente deve levar em consideração. A primeira delas tem a ver, evidentemente, com a conjuntura política, com o fato do parlamento ser incrivelmente conservador, reacionário, enfim, hostil, né, às pautas populares, e o Lula, ele prioriza, sempre priorizou, enfim, a governabilidade, né, ou seja, ele considera que ele próprio é capaz de apresentar um projeto para o país que seja suficientemente amplo para integrar forças que são forças absolutamente contraditórias, né? Como, por exemplo, o MST de um lado e o agronegócio de outro, e assim por diante, né? Ou então os empresários e os sindicatos. Então, esse tipo de situação, esse tipo de inclinação, né, do governo na direção, né, da contemporização, da pacificação, é uma marca dos governos petistas, né? Enfim. E isso dificulta muito, né? Vamos dizer assim, o estabelecimento de uma política alternativa, né, à política que é essa política encapsulada e sequestrada por um parlamento que é um parlamento abertamente conservador, e eu diria, inclusive, reacionário, né? Então, é claro que existe esse elemento da conjuntura, enfim, existe esse elemento da política. A cena política brasileira é muito marcada por atores políticos que são ideologicamente conservadores e reacionários, e o governo tem essa inclinação a contemporizar, né, com esses atores, né? Agora, por outro lado, também é um governo pouco criativo, né? Ou seja, eu até entendo que a herança do passado bolsonarista, do governo de Jair Bolsonaro, é uma herança desastrosa, né? Ou seja, o governo estava completamente destruído, né? O aparelho de Estado brasileiro, do ponto de vista executivo, né? Ele estava completamente desarticulado e em muitos setores, né? Havia passado por um processo ativo, né? De destruição da sua capacidade, né? De funcionar minimamente, né? Então, isso, evidentemente, cria uma espécie de agenda inicial, que é a reconstrução, né, desse aparelho. Agora, o problema é que essa reconstrução tem sido feita com políticas que buscam repetir o passado, né, mas repetir o passado nos anos 2000, sem aquela robusta, né, base de crescimento econômico que se verificava no período, tendo em vista uma conjuntura internacional muito favorável, boom das commodities, aquela coisa toda que oferecia a possibilidade de você assegurar certas concessões, né, para os trabalhadores. Isso não existe mais, quer dizer, o mundo todo continua imerso numa crise econômica muito flagrante, enfim. Hoje nós vivemos, né, uma espécie de retrocesso radical, né, relativamente aí ao multilateralismo, um grande recuo, né, na direção dos Estados nacionais, das sociedades nacionais, enfim, isso tudo evidentemente que prejudica o crescimento econômico e prejudica o país. Nesse sentido, né, ou seja, de crescer economicamente, eventualmente distribuir riqueza e renda. Então, assim, o governo está meio que aprisionado, né, nessa questão da reconstrução, né, e, ao mesmo tempo, muito focado em repetir o passado em condições que não são as condições do passado, né? Então, as políticas... basta você observar o discurso do governo, as políticas são sempre as mesmas, né? Não há uma nova agenda, né? A agenda é mais ou menos a mesma, né? Então, quando você pensa, por exemplo, no setor popular, o que o governo tem para apresentar hoje é uma correção da tabela do imposto de renda de 2018 para cá, quer dizer, é disso que se trata, né? O governo hoje apresenta para a população iniciativas para baratear o crédito, ou seja, vai tentar endividar ainda mais a classe trabalhadora para consumir, enfim, bens, serviços e assim por diante. Ou seja, é a mesma agenda, uma agenda muito, muito atrasada, né?
Sem dúvida, uma agenda muito atrasada que não resolve de fato os problemas da classe trabalhadora, enfim, essa enorme concentração de riquezas que há no nosso país. Como o senhor disse, essa proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ela precisa ser celebrada, mas acima de tudo é uma correção que nem de fato é uma correção propriamente dita, porque essa isenção ela não corrige propriamente a tabela do imposto de renda, ainda ficaria uma certa defasagem. A gente tem conversado a respeito disso aqui no programa com o pessoal do Sindifisco, com os auditores fiscais da Receita Federal, enfim, é uma medida importante, mas de correção de uma tabela e que não corrige integralmente essa defasagem que existe no imposto de renda aqui no nosso país. Enfim, professor, eu queria falar de correlação de força. O senhor citou isso, inclusive no início da sua última resposta. Eu acho que, mais uma vez, esses atos do último domingo mostraram que a correlação de forças que deveria ser considerada, ela se dá nas ruas, acima de tudo, com o povo mobilizando, com o povo lutando pelos seus interesses. Eu ouço muito aqui no programa gente dizendo que o governo não deve mobilizar a classe trabalhadora, isso deve ser um papel dos movimentos sociais, dos partidos políticos, enfim, que o presidente Lula não teria esse papel de mobilização, de convocar a mobilização. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda com esse tipo de análise. Não passaria pelo presidente da República esse papel de mobilizar as pessoas para irem às ruas, para reclamar, para questionar, para se mobilizar em favor das pautas do seu próprio interesse, do interesse dos trabalhadores? Não, Anderson, o Lula, ele, com todos os méritos, né, eu não vou aqui negar, ele é a maior liderança popular da história brasileira. A gente não pode, nós não devemos nunca nos esquecer que não há na história do país ninguém que tenha vindo das camadas populares ou das classes populares que tenha o carisma e a liderança que o Lula tem, ou seja, na história. Então, a gente está diante de uma liderança popular que é histórica, né? Ou seja, essa liderança popular se constituiu na base, né, do processo de mobilização das classes subalternas no país desde a década de 70 até hoje, né? Ou seja, agora, o estilo de liderança, o projeto político que ele encabeça é um projeto conciliador, né? Conciliador de interesses, como eu disse, que são interesses díspares e contraditórios, né? Então, o que eu posso dizer para você é que, do meu ponto de vista, o Lula, sim, deveria liderar um processo de mobilização popular em torno de uma agenda progressista, né, que fosse, de fato, capaz de alterar as condições materiais da classe trabalhadora brasileira. Mas ele não fará exatamente por essa dependência, né, de um projeto político conciliador, de um lado, né, e pelo fato dele ser propriamente alguém muito inclinado, que ao longo da sua trajetória histórica pessoal, enfim, acabou se tornando alguém muito inclinado à pacificação, né, do país. Então, eu não acredito que ele irá fazê-lo. Eu até não desconsidero que ele tenha desejo de fazer, porque o Lula ele é uma figura politicamente muito complexa, muitas vezes ambígua, anfíbia, né, como dizem alguns. Então, eu até entendo que ele tenha, no fundo da alma dele, um desejo de mobilizar os setores populares numa certa direção progressista, mas não fará por conta do projeto político que ele encabeça, né? E por algum tipo de avaliação de correlação de forças que ele considera que é desfavorável no parlamento, ou seja, o PT virou um partido da ordem, como nós sabemos, um partido institucionalizado, enfim. A expressão disso foram, inclusive, esses 12 deputados que votaram pela PEC da blindagem, ou seja, tem um setor, não é majoritário, mas é um setor importante do Partido dos Trabalhadores que está imerso, né, nessa vamos dizer assim, nesses esquemas sórdidos de distribuição de recursos públicos de uma maneira intransparente, opaca ou corrupta, muitas vezes. Mas o fato é que o PT, como um partido da ordem, né, e, ao mesmo tempo, as forças políticas que se aglutinam em torno do governo, né, que dão sustentação ao governo, não deixarão um projeto com essas características de mobilização popular vingar no país. Não, que ele não fará, isso é fato, não há dúvidas em relação a isso. Meu questionamento principal se dá no seguinte sentido: seria papel de um presidente da República convocar esse tipo de mobilização? Porque o que vem aqui muitas vezes é isso.
O pessoal vem dizer aqui que não, o presidente não deve fazer isso deve ser papel das forças políticas, dos movimentos sociais, e não do presidente da República, da figura do presidente, seja o Lula, o Bolsonaro, seja quem for. O Bolsonaro convocou muita mobilização ao longo do mandato dele, mas enfim, é papel do presidente da República, professor, mobilizar as pessoas nas ruas para lutar pelos seus interesses? Anderson, é papel do presidente da República liderar um projeto nacional que seja capaz de mobilizar as pessoas numa direção politicamente consciente, pensada por ele. É claro que sim. O Bolsonaro cansou de convocar mobilizações e passeatas e eventos e atos, etc., etc., inclusive atos massivos, diga-se de passagem. Não é à toa que a extrema-direita hoje, né, até anteontem, né, até ontem, anteontem, hegemonizava as ruas nesse país, quer dizer. Então, é claro que sim, é o papel do presidente da República liderar um projeto político nacional, quer dizer, se ele não fizer, quem vai fazer? Né? E como eu disse, um projeto político que seja capaz de transformar as condições de vida das classes populares, das classes subalternas do país. Né? E não é isso que está se esboçando. Né? Como eu disse, não desacredito que o Lula não tenha esse desejo, mas o esquema político que o sustenta não permite, ele não vai fazer. Eu acho que até, talvez, né, porque o Lula ele tem essa sensibilidade política, ele é um animal político muito inteligente, não tenham dúvidas a respeito disso, não se chega onde ele chegou errando mais do que acertando, né? Ele acerta muitas vezes mais do que erra. Né? Ele até, lendo a atual conjuntura, após os atos contra a PEC da blindagem, percebendo que existe um espaço para mobilização social no país, para um projeto que seja um projeto politicamente progressista, ele provavelmente vai atuar, vai agir, mas no sentido mais institucional. Né? Eu imagino que ele vá colocar, vai convidar o Guilherme, já foi feito esse convite, na verdade, o Guilherme Boulos, enfim, para a Secretaria-Geral, isso para a Secretaria... Secretaria-Geral da Presidência, né? Secretaria-Geral da Presidência, e vai transferir essa tarefa, essa responsabilidade para o Boulos de manter um nível, né, de mobilização relativamente adequado e controlável para apoiar as agendas do governo. Né? Uhum. Mas não acredito que passe muito disso. Professor, eu queria voltar aos atos do último domingo para a gente falar um pouquinho a respeito do seguinte. O senhor deve ter acompanhado, obviamente, essas mobilizações, enfim, contra a PEC, as PECs da blindagem e da anistia. Dá para dizer que esses atos do último domingo refletiram o Brasil real, entre aspas? O povo preto, pobre, estava representado, de fato, nas ruas? E outra, a esquerda que vai às ruas representa a maioria da classe trabalhadora hoje desse país, professor? Classe trabalhadora precarizada, enfim. Os atos representaram o povo brasileiro no último domingo? Uma pergunta difícil porque foram atos massivos, né? Ou seja, você teve muita gente na rua, então muitas pessoas de diferentes origens, etc., estavam lá presentes. No entanto, me parece que foram atos mais ligados aos movimentos sociais organizados, né? O que significa, inclusive, vamos dizer assim, é fácil você identificar imageticamente isso, né? Porque você percebia claramente bandeiras, balões, enfim, camisetas. Então, já é um setor politicamente engajado e mais organizado, né? Eu vejo algo que me parece importante destacar, é que esses atos, na minha opinião, não foram atos do governo, a despeito de terem sido atos hegemonizados por movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos alinhados ao governo. Mas eles foram mais plurais, né? Eu acho que talvez a chave do sucesso desses atos tenha sido exatamente isso, né? Eles foram atos que foram capazes de agregar diferentes setores, né? Ou seja, formar uma espécie de coalizão política mais ou menos espontânea, né? Que tem essa característica de ser mais ampla, né? Então, aqui na Paulista, você tinha uma faixa enorme da Coalizão Negra por Direitos, você tinha balões de sindicatos, bandeiras de partidos, você tinha muitos movimentos de juventude, né, como eu tive a oportunidade de constatar, enfim, setores, né, ligados ao movimento popular de educação, das periferias. Isso tudo é muito importante de indicar, né? Ou seja, foram atos plurais,
que foram capazes de agregar mais pessoas. Agora, os setores populares, a classe trabalhadora precarizada, as massas propriamente populares no país ainda não entraram no jogo, né? Ou seja, elas estão relativamente silentes, né? E existem muitas razões para isso, eu diria, né? E existem razões que são razões que explicam, inclusive, o fato de que o setor popular no país, nos últimos 10, 15 anos, né, ele ter sido tão maltratado, tão agredido, né, que criou-se aí cisões, rupturas, fraturas, né, no setor popular, que permite, inclusive, que uma parte importante, significativa desses setores populares apoie a extrema-direita brasileira, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu ia até levantar essa questão a respeito da presença do público. Aqui no Rio de Janeiro, falou-se em 40 mil pessoas, teve muito mais gente lá na Praia de Copacabana, até porque as pessoas entravam e saíam do ato, enfim, tivemos um show musical. Me pareceu, professor, eu estive no ato, que, além, obviamente, dos movimentos sociais, o que a gente teve, acima de tudo, foi uma mobilização de pessoas que não dialogam com a lógica da precarização aqui no nosso país, acima de tudo, né? Porque era, obviamente, majoritariamente branco, o ato, pessoas brancas, e outra, as pessoas. O ato foi realizado na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, como eu citei. Para você chegar de uma região periférica do Rio de Janeiro à Praia de Copacabana, ou você pega um ônibus, mas é difícil o acesso, até por conta do enorme número de pessoas nas ruas, enfim, e para que você acesse as regiões da Zona Sul aqui é uma dificuldade enorme, isso no transporte público, especialmente no transporte rodoviário. Eu sei de ônibus da Zona Norte, da Baixada Fluminense até Copacabana, é difícil demais. Ou você tem que pegar o metrô, só que você pegar o metrô, você paga R$ 7,90 para ir, R$ 7,90 para voltar. Ou seja, são R$ 16 quase que o trabalhador tem que pagar, e que muitas vezes ele não tem esse recurso para se mobilizar, para ir num ato, enfim. Então, há essa segregação que se dá também por conta do transporte público deficitário que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e por conta dos atos serem realizados em regiões inacessíveis para boa parte da classe trabalhadora que luta no seu dia a dia pela sobrevivência, acima de tudo. E a partir disso eu queria entrar, professor, no tema do seu livro. Onde é que esse capitalismo selvagem e decadência que há no nosso país permite que o povo preto seja representado, professor? Em que espaços o povo preto, que é refém dessa lógica do capital, ele pode se fazer presente? Não, se depender do capitalismo racial brasileiro, em espaço nenhum, infelizmente. O que a gente verifica é que há, como todo processo social, uma dialética, né, de conservação e de mudança, e nos últimos 15, 20 anos, né, os setores populares, em especial a classe trabalhadora racializada brasileira, têm conquistado, né, algumas vitórias, particularmente no que diz respeito às políticas afirmativas, né, em especial quando a gente pensa nas cotas, enfim, sobretudo, né, as cotas no sistema universitário público, né? Mas eu sou sociólogo e a gente meio que se especializa em análise de dados e das desigualdades, né, brasileiras. E se você pegar por qualquer parâmetro tradicionalmente considerado, né, para medir desigualdades num país como o Brasil, né, você pega o mercado de trabalho e renda, rendimento médio, desemprego, informalidade, ocupações de prestígio versus ocupações precárias, enfim, formas de inserção mais precarizadas no mercado de trabalho, desigualdades ligadas à renda, né, enfim, renda média, quando você estratifica dentro dos grupos, ou então critérios ou parâmetros como educação, média de estudos, taxa de analfabetismo, acesso ao ensino superior, qualquer um desses parâmetros, mobilidade social, reprodução da pobreza, taxa de pobreza intergeracional, enfim, estrutura ocupacional, né, saúde,
expectativa de vida, mortalidade infantil, acesso às políticas públicas de saúde, impacto, vamos dizer assim, no dia a dia das comunidades, né? Ou seja, epidemias, pandemias, habitação, território, todos esses parâmetros que medem, né? E, obviamente, segurança social, né? Enfim, segurança pública, a atuação do judiciário, enfim, a questão criminal, todos esses parâmetros que são passíveis, né, de oferecer dados para efeitos de medida da desigualdade, em todos eles, né? Os setores populares racializados no país, eles são campeões, ou seja, de desigualdade. Eles vão sempre ocupar as piores posições, as piores taxas, e isso, evidentemente, que é um fator que caracteriza, né, o capitalismo brasileiro desde sempre, né? Enfim, no livro eu procurei, de alguma maneira, dialogar com a tradição do marxismo negro, né, que se debruçou sobre a questão da racialização e da relação entre opressão racial e reprodução do capitalismo, acumulação de capital, né, e que no Brasil é representado pelo Clóvis Moura, né, principalmente, não exclusivamente, é óbvio, mas para mostrar que estas desigualdades, que são desigualdades que se reproduzem, né, no Brasil de forma muito aguda, né? Só para você ter uma ideia, Anderson, quando a gente fala em desigualdade de renda, principalmente, que é uma medida muito explícita, né, de desigualdade, eu diria o seguinte: se a gente pegasse, por exemplo, né, esse intervalo que é um intervalo em que se celebra muito o fato, a partir de 2012, principalmente, com a constitucionalização das cotas no país, né? Se a gente pega 2011, 2012, até recentemente, 23, 24, pega os dados relativos ao incremento médio da renda, né, dos trabalhadores negros no país, se a gente mantiver, e olha que eu estou falando de um período com vitórias, né, ou seja, com políticas que foram exitosas, né, em termos de integrar a população negra, no mínimo, né, a educação superior, que na realidade expressa, né, uma espécie de projeto de criação de uma classe média negra no país, né? Se você pega o incremento de rendimento, né, dos setores racializados, das famílias negras no país, e pega, vamos dizer assim, faz uma projeção linear, né, para o futuro, só daqui a 382 anos, mantidas, né, os atuais incrementos, né, de renda média, só em 382 anos nós vamos conquistar a igualdade de renda entre a população branca e a população negra no país. Eu estou falando de um período que foi relativamente exitoso em termos de afirmação, né, de políticas públicas capazes de encarar a questão do racismo, né? Porque esse é um problema do país também. O Brasil é um país que, culturalmente, ele odeia, né, conversar sobre desigualdade racial, conversar sobre justiça racial. É um país que se especializou nos últimos 150 anos em colocar panos quentes, né, em esconder os mecanismos seletivos, né, que reproduzem a opressão racial e que asseguram, né, enfim, as formas de acumulação de capital como nós conhecemos no país, em especial o trabalho precário, né? Então, assim, é um tema, né, que me parece central para pensar o país, quer dizer, e não só a sociedade brasileira, mas o mundo todo, né, porque o capitalismo racial é uma outra forma de se falar de capitalismo, né, ou seja, com um ângulo específico, né, mas é o capitalismo se reproduzindo em escala global, sem adversários, sem um projeto alternativo, sem enfrentar, né, politicamente alternativas que sejam críveis, né? Ao contrário, na verdade. Sem dúvida alguma. Estamos conversando aqui com o professor Rui Braga, professor de Sociologia da USP, que está lançando esse livro que está aí na tela, Capitalismo Racial, uma Introdução, livro publicado pela editora Boitempo, está sendo sorteado aqui entre vocês, entre os membros, aliás, entre os membros não, entre todos vocês que enviarem seu superchat ou super sticker aqui na edição de hoje. Manda sua mensagem, sua pergunta, sua contribuição aqui para o Faixa Livre e concorra no finalzinho dessa edição a um exemplar do livro do professor Rui Braga, Capitalismo Racial, uma Introdução. Manda aqui a sua participação
no canal Faixa Livre e concorra a esse exemplar. Professor, eu queria questioná-lo a respeito do seguinte: o senhor afirma que o capitalismo racial é a reprodução ampliada, desigual e combinada do próprio capitalismo. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, por favor, o que é que significa essa definição e quais implicações políticas ela traz para os movimentos sociais contemporâneos. Anderson, só queria aproveitar, antes de passar a resposta, te convidar para o lançamento do livro que vai acontecer na Livraria da Tarde. Eu sei que você mora no Rio, provavelmente você não vai ter condições de vir, né? Mas a gente está fazendo aqui, eu queria convidar o pessoal que está nos assistindo, enfim, para o lançamento dia 18 de outubro, aqui na Livraria da Tarde, fica numa rua chamada Cônego Eugênio Leite, na esquina ali com a Teodoro Sampaio. É uma livraria muito simpática, um lugar muito agradável, né, numa região muito conhecida aqui do bairro de Pinheiros. Às 14 horas, a partir das 14 horas, eu vou estar fazendo o lançamento lá na livraria, agradecendo a Mônica, a dona da livraria, por nos receber, né? Convite aí, a gente vai lembrar aqui no finalzinho. Aliás, recomendo que vocês venham aqui para o Rio de Janeiro fazer o lançamento também, que certamente eu estarei presente. São Paulo é difícil, mas aqui no Rio de Janeiro, certamente vou marcar presença. No finalzinho, a gente relembra aqui o lançamento do livro do mês que vem. Fique à vontade. Obrigado, Anderson. Eu estou até com um convite que eu já aceitei do pessoal da FLIV, da Feira do Livro, sim. que fica ali no sindicato, no Sintratel. Isso. No Sintel, desculpa, ali perto do Maracanã. Mas vou participar lá do lançamento. Bacana. Bom, como você bem indicou, né, o capitalismo racial é uma outra maneira de se falar da reprodução ampliada do capitalismo, né, que, caracteristicamente falando, é desigual e combinada, né, enfim, nos termos postos, né, pelo marxismo clássico, né. O que significa que, para que você possa sustentar, né, do ponto de vista histórico, né, a acumulação a uma taxa composta qualquer, que seja suficientemente lucrativa para os capitalistas, enfim, reinvestirem e assim por diante, você precisa, em essência, de duas coisas, né? Você precisa de mais força de trabalho, que não esteja atuando, né, nos regimes aí já capitalizados, né, enfim, já submetidos à dinâmica da mercantilização. Você precisa mercantilizar mais gente, introduzir mais pessoas para sustentar, né, o aumento do trabalho que capitaliza, né, o investimento, e você precisa de mais riquezas, né, você precisa de mais matérias-primas, você precisa mais de insumos, você precisa mais de terra, fundamentalmente, né? E a solução que o capitalismo historicamente encontrou, né, para estar progressivamente absorvendo mais gente, mais terra, né, foi se expandir globalmente. Enfim, essa é um pouco a história do colonialismo, depois do imperialismo, do neocolonialismo, enfim, do imperialismo atual, e assim por diante, né? E ao se expandir, a dinâmica da acumulação, ela assume essa característica, né, que é incorporar povos e regiões, né, mas sobretudo os povos que são povos não brancos, né? A classe trabalhadora mundial, né, ela é composta por uma ínfima minoria de trabalhadores brancos, enfim, considerados brancos, seus países de origem, no norte global, Europa Ocidental, Estados Unidos e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? Nessa dinâmica expansiva, né, vamos dizer assim, os investimentos capitalistas, assumindo ou não a forma mais ou menos violenta, mais ou menos pacífica, né, eles acabam dando de cara com essas populações, né? E essas populações, elas passam por processos de racialização, né? Por quê? Porque a maneira mais simples de você assegurar a dominação política necessária para reproduzir a acumulação capitalista e instrumentalizar essas massas de trabalhadores, né, é fundamentalmente a partir da competição interior, né, a própria classe trabalhadora, né? Então a racialização produz esse efeito, né? Ela ao mesmo tempo assegura que setores, né, populares, enfim, os povos colonizados, submetidos ao imperialismo ou ao neocolonialismo, enfim, mais recentemente, esses povos, eles sejam mais facilmente mercantilizados, submetidos, né, à alienação e à reificação capitalista, transformados, né,
em objetos de trabalho, e, por outro lado, a dominação capitalista ela se fortalece ao dividir a classe trabalhadora, né? Ou seja, ao fragmentá-la em diferentes raças, né? Que são, na verdade, são ficções políticas, né? São criadas politicamente a partir de diferenças que são linguísticas, étnicas, culturais, nacionais, enfim, mas as raças não passam disso, né? São ficções políticas que instrumentalizam, né, esses setores populares, esses povos, né, submetidos à dominação capitalista, imperialista, colonialista, em benefício da acumulação de capital, como eu costumo dizer sempre, né? No capitalismo, a conquista da terra, né, está a serviço da conquista do trabalho. Você precisa, de fato, incorporar mais terras, mais riquezas e mais pessoas para poder garantir e assegurar a reprodução ampliada da acumulação de capital, explorando mais gente, superexplorando mais gente, né? Então, o capitalismo racial é um pouco isso, né? É o efeito, fundamentalmente, da ampliação do capitalismo em escala global, que se estende, que se amplia, que se universaliza, que se generaliza para continentes, sociedades, nações, etc., que não são efetivamente formadas por cidadãos ou trabalhadores brancos, né? Entendo. Professor, eu queria trazer uma outra questão a respeito do seu livro. Eu já dei uma lida no exemplar que foi disponibilizado por PDF pela editora Boitempo, e eu queria trazer aqui uma questão que me chamou a atenção, porque o livro ele conecta a vitória de Donald Trump e o ataque ao movimento Black Lives Matter à reatualização do capitalismo racial nos Estados Unidos. Como é que o senhor interpreta essa relação entre populismo de direita, racismo estrutural e neoliberalismo? É central, né? Quer dizer, quando a gente pensa, eu morava nos Estados Unidos quando Trump foi, quando houve, né, a campanha eleitoral no qual o Trump foi eleito lá em 2016, né? E era muito nítida a estratégia do Partido Republicano, no sentido, o Partido Republicano até então ele se especializava em perder eleições, quer dizer, ele tinha perdido várias eleições desde o Bush filho, né? Enfim, tinha perdido eleições para Obama, estava com um projeto político bastante desgastado e desarticulado, né? Existiam, acho que uma dezena, nas primárias ocorreram assim, uma dezena de candidaturas de republicanos, muito mais do que o normal, né? E o Trump, entre essas candidaturas, ele ofereceu uma solução, uma saída política, né, para o Partido Republicano, que é uma saída extremista, né? E essa saída extremista se dá, e era muito nítido na época, quando eu observava, né, o que estava acontecendo na política dos Estados Unidos naquele período, o bode expiatório, né, para o Trump foi o Black Lives Matter, né? Na minha opinião, pelo menos, né? Ele mirou conscientemente no Black Lives Matter, que vinha numa crescente, né? A partir de 2011, 2012, 2014, com a revolta em Ferguson, né? Você teve uma nacionalização do movimento Black Lives Matter, que era uma expressão, uma representação, vamos dizer, de uma profunda frustração dos setores populares negros, principalmente com o governo Obama, que fez muito pouco, né? Pelos setores populares, em especial pela população negra americana, que expressava essa frustração com o governo e, evidentemente, manifestava, né, aquela revolta usualmente silente, né, que a população negra americana tem, em especial em relação às forças de repressão do Estado, a polícia, o sistema carcerário, enfim. Então você tem o fato das suas comunidades serem sistematicamente assediadas, né, pelas forças policiais. Então o Black Lives Matter ele expressa esse momento, né, de frustração em relação à política institucional. Uma nova geração de ativistas chega e foca na questão da segurança pública, em especial no assédio policial, né? E isso se espalha pelo país ao longo dos anos 2010, né, com alguns momentos muito importantes, né, de crescimento, né, desse ativismo negro mais vivo, né, articulado em rede, ser um projeto político muito claro, muito fragmentado, no entanto, com efeitos, né, no dia a dia
principalmente das maiores cidades americanas, dos grandes centros urbanos onde se concentra a população negra nos Estados Unidos. E o Trump pega isso como o bode expiatório, né, da sua mensagem política, né? Ele toma o Black Lives Matter como um motivo, né, de organização do outro lado, né, como a reação, né, política para unificar o lado que seria o lado do nacionalismo supremacista branco, né? E um pouco foi isso que vamos dizer assim, o sucesso dessa mensagem, né, ao longo das primárias, depois da campanha, né, é que garante, assegura uma espécie de identidade política mais unitária, né, para o Trump e para o partido, e redefine, eu diria, né, a política dentro do Partido Republicano, que hoje é totalmente, absolutamente dominada pelo trumpismo, né? Então, esse projeto nacionalista autoritário, supremacista branco, que procura resgatar um passado mítico, né, no qual a classe trabalhadora branca americana vivia muito bem, era protegida, né, do outro racializado, seja esse outro, né, os imigrantes, seja esse outro os chineses, seja esse outro os próprios negros, né, os cidadãos negros nos Estados Unidos. Foi isso que, na minha opinião, digamos, politicamente, né, significou o horizonte, significou a definição do horizonte do Partido Republicano, tendo o Trump à frente, né? Então foi central essa articulação, né? E ele tem, nesse segundo mandato, ele tem aprofundado exatamente essa vocação, né? Essa inclinação. Até recentemente, o homem forte do seu governo era um Elon Musk, né, que é um sul-africano racista, que vem de família nazista, né, enfim, e que representou dentro do governo um desmonte, né, dos serviços públicos que atendem ou protegem ou, enfim, mitigam, né, as condições mais agudas aí de crise, né, dos setores populares, em especial os setores racializados, né, a classe trabalhadora negra americana, né. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Agora, a questão do neoliberalismo ela é mais complexa, eu diria, né? Porque, na realidade, se você observar, né, a crise da globalização neoliberal produziu projetos políticos autoritários que buscam, né, subverter essa lógica da liberdade de fluxo de investimento de capital financeiro mundo afora, de outsourcing, terceirizações, produção, cadeias globais. Esse modelo está sendo desafiado recentemente, e a expressão disso é a guerra tarifária do Trump, né? Ou seja, do ponto de vista das relações internacionais, da globalização neoliberal, financeira internacional, a gente está passando por um momento de redefinição das estruturas, né? Isso não quer dizer que, do ponto de vista interno, não esteja se praticando, né, um aprofundamento das políticas neoliberais no que diz respeito especificamente, né, do desmanche dos serviços públicos, né, que atendem as populações pobres, a classe trabalhadora, né, ou seja, mas eu diria que o momento é um pouco mais complexo do que a gente tinha antes de 2008, né, quando começa a crise da globalização, né, e um pouco esse autoritarismo, né, esse autoritarismo nacionalista, né, que tem se manifestado em diferentes contextos, no caso brasileiro representado pelo Jair Bolsonaro, no caso americano pelo Trump, esse nacionalismo, esses projetos autoritários, reacionários, né, ultranacionalistas, ou pelo menos que se vendem como ultranacionalistas, né, eles estão servindo para atacar os interesses dos trabalhadores, em especial o sistema protetivo desses países, né, os serviços públicos, sobretudo, o que tende a aprofundar a dinâmica da mercantilização do trabalho e do neoliberalismo internamente. Sem dúvida alguma. Professor, eu queria trazer aqui um último questionamento, parece muito relevante nesse momento. Diante do cenário brasileiro atual, em que setores progressistas ainda tratam a questão racial de forma secundária em relação à luta de classes, como é que o conceito de capitalismo racial pode contribuir para recolocar a centralidade do antirracismo nas agendas políticas? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso,
dessa questão racial que está colocada aqui no nosso país em relação à luta de classes. Como é que a gente pode conectar esses dois conceitos e como é que o capitalismo racial contribui nesse sentido? Não, Anderson, é fundamental. O grande problema, né, é que o Brasil é uma sociedade que odeia falar de racismo, né? E eu estou falando desde os setores da elite, da economia, da política, passando pelos setores, pelas classes médias, mas também os setores populares, né? Nós somos o resultado, como sociedade, né, de um projeto eugenista, racista, de embranquecimento da população, que se organizou em meados ali, segunda metade do século XIX, né, que, entre outras coisas, produziu, ao longo dos anos 30, 40, 50, enfim, um projeto nacional muito focado nessa ideia de que não haveria racismo no Brasil, ou seja, a despeito de todos os dados, de toda a realidade, de todos os, vamos dizer assim, os indicadores, né, provarem o contrário, né? Mas esse projeto, né, da suposta democracia racial brasileira, esse projeto que é um projeto de embranquecimento, né, eugenista, racista, supremacista, a gente primeiro, para pensar, inclusive, alternativas, a gente tem que entender que esse projeto foi vitorioso, né? Infelizmente foi vitorioso, com aqui avanços e recuos, etc., mas ele foi vitorioso, né? Então, é muito importante que nos últimos 10, 15 anos, né, a agenda da justiça racial tenha retornado à agenda política brasileira, né, em especial no que diz respeito à questão das políticas afirmativas, trazida pela questão das políticas afirmativas e das cotas, né, nas universidades, mas é importante também reconhecer os limites disso e ir além, né, desse momento. Né? Por quê? Porque o capitalismo racial brasileiro, ele, apesar de ter sido historicamente constituído com a colonização, o regime de plantejo, que é um regime racializado de acumulação, com a hegemonia do mercado mundial, do comércio internacional, nos séculos XVII e XVIII, sobretudo, né? Ele passa por adaptações no século XIX, com a crise do escravismo, mas essa combinação, né, entre a crise do escravismo e o fato de que o projeto de emancipação, né, dos escravos, o projeto de emancipação dos escravos do século XIX, engendrado pela elite brasileira, supor, né, o bloqueio do acesso à terra pelos escravizados, pelos trabalhadores escravizados, né, e depois libertos, e assim por diante, cria essa sociedade organizada sobre essa contradição e essa desigualdade estrutural. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, o próprio projeto de embranquecimento que supunha, né, a entrada massiva de imigrantes, em especial imigrantes vindos da Europa, não apenas, né, porque nós tivemos uma imigração japonesa importante, né, mas, sobretudo, imigrantes vindos da Europa, né, italianos, alemães, espanhóis e assim por diante. A entrada massiva desses imigrantes era parte desse projeto, como nós sabemos, né, mas o fato deles terem recebido ajuda do governo, a política ter sido vertebrada ativamente para introduzi-los, ainda que no sistema de colonato, que era um sistema de exploração muito duro, né, mas posteriormente eles puderam ter acesso à terra e finalmente, né, as melhores ocupações existentes e disponíveis no mercado de trabalho, criou essa dualidade que a gente verifica ainda hoje, no qual, né, uma dualidade na qual os setores que ganham mais, né, os setores médios, profissionais, mesmo trabalhadores mais qualificados, trabalhadores que ganham melhor, são geralmente brancos e a massa, não é, que foi, num primeiro momento, excluída completamente, né, do acesso à terra, e num segundo momento foi se vertebrando e se estruturando como uma enorme superpopulação excedente inserida nas condições mais precárias, né, de vida e de trabalho, essa massa viesse se reproduzindo até hoje. Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, nas formas contemporâneas de exploração, de expropriação política também, você percebe que é uma massa fundamentalmente racializada, né? Ou seja, basta você olhar os dados, né, que estão disponíveis. Né? Então, eu diria que enfrentar
a luta política hoje no país, de uma perspectiva progressista e radical, significa trazer para o centro da discussão da agenda política progressista e radical de esquerda no Brasil a questão da justiça racial. Então, é o que eu sempre falo, aqui mesmo na universidade, quer dizer, olha, as políticas afirmativas elas foram importantes, mudaram a cara da universidade, a gente tem o grande desafio da permanência, que é trazer mais investimentos para manter essa juventude pobre, preta e periférica na universidade, estudando e se formando sistematicamente, mas a gente tem um outro desafio muito maior depois desse, que é o desafio do mercado de trabalho. Ou seja, porque a gente precisa ter, na realidade, um enfrentamento com a questão da desigualdade estrutural do mercado de trabalho. A gente tem que enfrentar o problema do recrutamento das empresas, né? A gente tem que enfrentar o problema que é o problema clássico do Brasil, que é a criação desses mecanismos informais de seleção que ocorrem em todas as instituições, sobretudo as instituições empresariais, né? É você selecionar os brancos e excluir os negros, ao menos das ocupações que pagam melhor, que exigem mais qualificação, que são ocupações profissionalizadas, etc, etc. Né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem, e uma política de esquerda precisa trazer para o centro da sua preocupação e das suas iniciativas, dos seus projetos, a questão da justiça racial, num país, como eu disse, que odeia falar sobre racismo nas diferentes classes sociais. Né? Aliás, por falar em desafio da permanência na universidade, daqui a pouquinho a gente vai falar justamente sobre a educação do seu colega, Daniel Cara, lá na USP, já está aqui até nos bastidores aguardando a gente para fazer o papo conosco. Professor... Um abraço ao Daniel, o querido amigo, o querido colega aqui da universidade. É isso. Professor Rui Braga, eu quero agradecer muito a sua presença, quero mais uma vez exaltar e parabenizá-lo pelo lançamento do livro que está aí na tela, Capitalismo Racial, uma introdução, publicado pela editora Boitempo. Ele já está à venda, professor? Ainda não, porque primeiro vai para o Clube do Livro da Boitempo, Armas da Crítica, né? Mas a partir do mês que vem, a partir do dia 18, né, que é o lançamento oficial, ele já vai estar nas livrarias. A partir do dia 18, nas livrarias, e o lançamento oficial, mais uma vez, em São Paulo, né? A gente vai fazer o primeiro lançamento em São Paulo, dia 18 de outubro, na Livraria da Tarde, às 14 horas, ali na Cônigo Eugênio Leite, ali no bairro de Pinheiros, que é quase esquina ali com a Teodoro Sampaio, é muito fácil de encontrar, né, a Livraria da Tarde. E a partir de então nós vamos fazer vários eventos pelo país. Eu já tenho eventos marcados em São Luís, já tenho eventos marcados em Brasília, no Rio de Janeiro, em Maceió. Enfim, a gente vai fazer vários eventos aí para divulgar o livro. Muito bacana. Quando na época do lançamento aqui no Rio de Janeiro, o senhor entra em contato com a gente volta a divulgar aqui o lançamento do livro aqui. Eu certamente vou marcar presença para prestigiar o lançamento. Quero mais uma vez parabenizá-lo, professor, pelo lançamento do livro e agradecer esse papo que o senhor fez aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado, uma boa sorte aí com esse livro. E eu recomendo, mais uma vez, que todos adquiram essa obra, uma obra muito interessante. Eu já comecei a ler o livro, confesso que ainda não consegui terminar, mas já dei uma passada no livro, e é uma obra interessantíssima e fala sobre questões fundamentais para o país nesse momento, ainda mais uma enorme desigualdade que a gente tem aqui no Brasil. Professor Rui Braga, obrigado mais uma vez, parabéns e o meu abraço forte. Eu que agradeço, Anderson, valeu, um abração para você e para todos aqueles que estão nos acompanhando até agora. Obrigado, professor, até a próxima. Conversamos aqui com Rui Braga, que é professor na Universidade de São Paulo, a USP, professor de Sociologia da USP, naquela instituição. Ele também é diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, o CENEDIC,